Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo capítulo 5, versículo 22. Êxodo capítulo 5. Retomamos aqui a série de pregações em Êxodo, e nós já vimos, eu não vou repetir toda a história, porque vocês que já ouviram lembram que os líderes dos judeus estavam chocadíssimos com a exigência de Faraó para que fosse dobrada a tarefa e aumentada a responsabilidade deles no trabalho, e ficaram numa situação de grande aperto. Então foram a Faraó, e Faraó não se comoveu absolutamente, manteve a ordem absurda de aumentar o trabalho dentro do mesmo espaço de tempo, e estavam numa situação muito difícil, lá os capatazes dos judeus. E vimos que quando eles saíram da audiência com o Faraó, estava lá Moisés e Arão. Até já comentamos por que Moisés não estava lá com eles, ou por que Moisés não tinha ido no lugar deles. Comentamos isso tudo. E o fato é que esses líderes foram duríssimos com Moisés e Arão, acusando-os até mesmo de quererem que o povo morresse nas mãos de Faraó. Comentamos isso, aplicamos tudo mais. Aí ficamos de ver a reação de Moisés, como é que Moisés reagiu a uma situação crítica dessas. O Faraó contra ele, e agora o próprio povo dele, Moisés e os judeus, através lá dos seus capatazes, dos seus líderes lá, contra Moisés, acusando Moisés: a culpa de vocês, porque vieram aqui, mexeram com esse Faraó, pediu para sair daqui, e ele não deixou, e fez piorar tudo para nós. Vocês que querem que nós morramos por aqui mesmo. O que Moisés fez? Êxodo, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nos ensina tanto, e nós não cansamos de aprender. Primeiro porque falhamos muito, e por mais que nós aprendamos, ainda é pouco os teus caminhos. Segundo, porque nós esquecemos muitas vezes o que nós já aprendemos, e temos que ser ensinados de novo e de novo. Então, tem paciência conosco, como tu tiveste com Moisés aqui, como vamos já ver, e nos ajuda em situações críticas, especialmente os líderes, como é o caso de Moisés e Arão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos pelas lições que vamos aprender hoje. Amém. Moisés começa aqui a sentir a tremenda pressão de ser líder. Como eu comentei, pressão de todo lado, do inimigo, vamos chamar assim, Faraó, e agora dos próprios, que deveriam ser amigos, os próprios povo dele. Ingratidão,
falta de reconhecimento, acusações maliciosas, para não dizer falsas. Você que é líder de alguma coisa, se prepare. Eu quero focalizar mais na liderança de igreja, que é o nosso contexto. Poderíamos aplicar para um crente líder na empresa, em algum lugar, numa organização qualquer, mas em termos de trabalho de Deus mesmo, a liderança exige bastante. O próprio Deus é mais severo com os líderes, pelas responsabilidades que eles têm. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1, tem uma passagem tão forte que eles ficam discutindo o que Tiago quis dizer aqui, porque parece que ele está desaconselhando as pessoas a serem mestres, ou professores, ou líderes de alguma forma, que a linguagem é forte. Tiago, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, mas está na contramão. A igreja fica, aparentemente, na contramão, Tiago, a igreja fica lutando por líderes, querendo mais líderes para ensinar nas classes, para tomar conta de departamentos, para tomar conta da música da igreja, do pastorado da igreja, ajudar os pastores da igreja, e a igreja procurando líderes, procurando quem se candidate a receber em casa um grupo de estudo bíblico toda semana, para liderar um grupo desse. Aí a própria palavra de Deus vem e diz, não se tornem mestres, não. Então aí fica, o que quis dizer com isto, Tiago? Alguns acham que está falando aqui daqueles que queriam julgar todo mundo e que se sentiam superiores aos outros, e tudo queria dar lição de moral nos outros e tal. Calvino pensa assim, inclusive. Eu não concordo. Eu acho que ele simplesmente já colocou o motivo aqui no final do versículo, sabendo que havemos de receber maior juízo. Alguns acham que é condenação, que quem vai ser mestre por conta própria, sem Deus chamar, e ficar humilhando os outros, querendo dar lição nos outros, vai ser condenado por isso e tal. Não penso assim. A palavra juízo, ela cabe à ideia de condenação, sim, mas ela pode ter um sentido mais geral de julgamento, vai ser sujeito a um julgamento mais severo. Na minha forma de ver, é assim, e de muitos outros estudiosos, é simplesmente advertindo, olhe o que vocês vão fazer. Porque a liderança, muitas vezes, e por trás de uma liderança existe poder, e o poder atrai muito o ser humano, de várias formas. O ser humano está sempre procurando mais poder, de alguma maneira, e muitas vezes a liderança de um grupo, pequeno ou grande, traz um certo poder, de determinar, de dizer, de concordar, de não concordar, de mudar alguma coisa, de fazer o próprio plano e tal. Há um sentido em que é tentador. É para esses que a Bíblia adverte, cuidado, você quer ser líder, você quer uma posição de mando ou uma posição de autoridade qualquer, saiba que a responsabilidade sobre os seus ombros vai aumentar muito e Deus vai exigir de você isto. Eu queria só alertar, então, e tocar para frente. Acabamos de ter eleição aqui na igreja. Espero que os que se candidataram foram com os corações sinceros de servos e sem o menor vestígio de ideia de ficar importante, de sentar na diretoria da igreja, ou estar diante de uma classe de 30 alunos, e isso ou aquilo mais.
Então, olhem bem, vocês que são líderes, começando comigo próprio. Tenhamos cuidado no exercício da liderança. Jesus Cristo disse aqui em Lucas 12, 48, eu já cheguei lá, não preciso ir mais não. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Cuidado, se você é alguém dotado, se você é alguém que tem missões de influência sobre outros, que pesam sobre outros, influenciam outros, muito cuidado. Tudo bem, vamos voltar ao pobre do Moisés, já sentindo aqui envergar as costas com o peso da liderança que mal começava. E o que mais dói aqui não é Faraó apertando os judeus e tudo, isso aqui é de se esperar. Mas os próprios judeus, os líderes dele, acusando Moisés tão duramente, o próprio Moisés, o mesmo Moisés que eles haviam recebido pouco tempo antes, quando Moisés chegou com o irmão Arão, e dizia, olha, nós estamos enviados por Deus, mostrou para eles, os convenceu, foram a Faraó, fizeram milagres na frente de Faraó, eles viram, e antes, na frente deles próprios, antes de Faraó, mas aqui se voltaram contra Moisés. E ele faz uma oração angustiada. E aqui pega todos nós, crentes, não apenas líderes. 2 pontos que eu vejo, que eu gostaria de não imitar nas minhas orações. O exemplo serve dos dois lados, positivo e negativo. E aqui, Moisés nos ensinou 2 negativos, ao que eu vejo. Muitos porquês. Voltando a Êxodo 5. Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? É absolutamente típico do crente. Talvez, em todo o meu tempo de liderança, de pastorado e tudo mais, não sei se eu vou dizer a palavra erro, mas um costume que eu mais tenho tentado mostrar e dizer assim, não faça assim não, não faça assim não. Não fique perguntando a Deus por quê. Não fique. Não adianta. 2 motivos, pelo menos. Primeiro, você sabe a resposta. Em termos de princípio. Quando você for perguntar, por quê? Você diz assim, Senhor, eu estou perguntando, mas eu sei a resposta. É porque tu queres. Não é? Ele vai dizer, é. Não, mas não é resposta. Não é resposta? A Bíblia está aí, apinhada de passagens dizendo que Deus faz o que quer, que Deus é soberano, que não há quem segure na mão dele e diga o que fazes, e que ele faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Por que ele está dizendo isso tantas vezes na Bíblia? Por quê? Exatamente para você se convencer de que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora vem você dizer que isso não é resposta? Por que isso na minha vida? Porque eu quis. Isto é uma resposta. Aliás, eu vou dizer mais, isso é a resposta. Tá bom? Você está perguntando por quê, por quê, por quê? Pois você sabe a resposta. Porque Deus quis. Agora, se você não se satisfaz com essa resposta bíblica, o problema é com você. Eu sei que é humano. Eu, obviamente, já me surpreendi várias vezes desta forma. E quando eu me pego assim, o carão é grande em cima de mim mesmo. Eita, tal, que é isso? Está fazendo o que não quer que os outros façam? Para com isso. Eu paro imediatamente. Apesar de que são poucas vezes, porque eu acho que eu aprendi desde
crente novinho, de perguntar a Deus por quê, um negócio sem futuro. E desgastante, e que não leva a nada. Por quê? Segundo, o que você quer saber mesmo é o porquê particular na sua vida, por que aconteceu aquele acidente daquela forma. Isso é o que você quer mesmo saber. Pois é, não vai. Não vai. Você acha que Deus vai aparecer para você, mandar um anjo, alguém dizer e lhe explicar detalhadamente por que Ele permitiu isso na sua vida? Você iria ao menos entender. Agora, aconteceu, talvez por isso, porque algumas vezes na Bíblia, ao longo da história que se desenvolveu o tempo bíblico, como a gente chama, algumas vezes aconteceram. O anjo aparece a Maria e explica o que ia acontecer com ela, aparece a José e explica, aí vocês, está aqui. Eu queria só isso, só que Deus mandasse um anjo para mim e explicasse exatamente o que aconteceu. Não, pastor, eu nunca disse que eu queria um anjo, é muita pretensão. E você quer o quê? Um sonho. Um sonho. Deus apareceu a alguns em sonho e se revelou. Era o próprio Deus falando ali em sonho. Pronto, eu queria só um sonho direto de Deus. Pois é, você vai ficar querendo, porque muito provavelmente não vai acontecer. Eu não posso dizer 100% de probabilidade, eu lhe garanto que não vai acontecer. Não posso falar em nome de Deus. Porque se Deus quiser, Ele manda um anjo mesmo para você hoje à noite. E bota o outro para sonhar. O que Ele quiser, Ele faz. Mas não é o costume dEle, não é o que deve se esperar dEle, não é o que Ele nos anima a procurar. Absolutamente. Então, não é o caminho. E Moisés tropeçou aqui rapidamente 2 vezes. Fica a sugestão. Pare de porquês a Deus. Segundo, muitas vezes, quando a gente pergunta a Deus por quê, sabe o que você está querendo mesmo? Seja franco. É dar uma pinicada em Deus. Isso é o que você quer, muitas vezes. Se examine. Por que isso? Logo no dia que aconteceu isso, na véspera daquilo, isso. Você não está vendo que tem uma reclamaçãozinha aí dentro, tem uma queixa, tem um murmúriozinho aí dentro, seu inocente. Aí faz uma história desse tamanho por trás do porquê. Por que isso, e isso, como se fosse pouco, aconteceu isso. Você está reclamando de Deus. Está perguntando por que coisa nenhuma? Porque você sabe que não vem a resposta, por que você está perguntando? E por que embutir tanto material dentro desta pergunta, dessa inocente pergunta, por que, Senhor? Aí embute um bocado de reclamação dentro, seu murmuradorzinho. Moisés não deu uma pinicadazinha em Deus, não. Ele fez uma acusação contra Deus. Acusação leve. Talvez, eu não sei se pode-se fazer uma acusação leve contra um Deus infinitamente santo. Mas talvez eu estou dizendo isso aqui pela própria reação de Deus. Muito longânima, muito misericordiosa. Então, eu me arrisco a dizer que foi leve. Mas, a rigor, não foi muito leve, não. De nenhuma sorte tu livraste o teu povo. Moisés. Desde que eu apareci aqui, que eu falei com o faraó, está aqui escrito. Desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. Primeiro, olha a consequência aí do que tu me mandaste fazer. Onde é que tu me colocaste? Segundo, tu, de nenhuma sorte, de jeito nenhum, de nenhuma hipótese, por nenhum ângulo, Moisés, foi
de nenhuma sorte livraste o teu povo, nem de leve, nem assim para a gente vislumbrar. Não, mas Deus começou a livrar, zero, Senhor, só fez piorar. Eu fico pensando, Deus chamar Moisés: Moisés, vem cá, senta aqui. O que você quer dizer com isto? Seja franco. Moisés já se derretiria ali próprio, ali mesmo, porque não é possível. E é interessante que Moisés sabia que o faraó iria resistir. Deus disse: eu sei que o faraó vai resistir, e ele só vai ceder com mão forte. Deus disse. Moisés sabia que não ia ser uma coisa rápida, automática. Seu faraó, Deus está mandando a gente ir para 3 dias daqui para adorar lá no deserto. Pois não, pode ir. Ou então uma pequena dificuldadezinha, vou pensar, daqui a 3 dias você volte. Aí depois pedia mais uma semana, dava ali um molhozinho, ok, tudo bem, pode ir. Ele sabia que não ia ser assim, porque Deus disse: tem de ser com mão forte. Aí Moisés fica surpreso com a resistência de Faraó, que, aliás, essa resistência estava só começando. Se Faraó ainda iria mostrar as garras, aqui ainda estava começando a crescer as unhas dele ainda. Isso é só o aperitivo de Faraó. E Moisés já estava assim, todo desgastado. Não era para estar nem admirado, quanto mais assim já. Ele não deveria estar, mas estava. Pois é. Realidade. Por que ele estava assim? Porque ele era um homem falho na fé. Fraco, espiritualmente fraco. Como você. Como eu. Nós sabemos que vamos ser perseguidos. Sabemos que temos uma cruz para carregar. Sabemos que o mundo nos odeia. Sabemos que seremos provados. Sabemos que seremos castigados por um Pai amoroso que só quer o nosso bem, mas seremos. Sabemos. Então, por que nos surpreendemos tanto quando essas coisas vêm? Eu acho que a resposta é muito simples: fraqueza nossa, pouca fé. E ponto final. Já é alguma coisa. O grande problema do alcoólatra é que ele nem reconhece que é alcoólatra. Quando ele chega a reconhecer, já é meio caminho andado. E a família comemora. É um dia forte na vida de uma esposa sofrida, dos filhos sofridos, quando ele diz: é mesmo, eu estou precisando de ajuda, podem me levar para onde quiserem, eu estou ruim mesmo. Reconheceu, finalmente reconheceu o que precisa. Então já é muita coisa nós entendermos que somos fracos, e se reagimos desta forma: por quê? Por que isso? Por que aquilo? E se deprime, se chateia, se desanima, é fraqueza, ponto. Reconheça. O pior, aumenta a nossa desgraça, que faz parte da fraqueza nossa, é inerente. É que além de nós nos surpreendermos sem motivo, mas nos surpreendemos, nós gostamos de acusar alguém. Somos muito rápidos em acusar. Culpa do mundo. Por isso. Que o fulano, o ciclano, que é do mundo, não entende as coisas de Deus, está me maltratando, ou coisa assim. Tá. Culpa do diabo. É o diabo que me persegue. A Bíblia diz, como um leão ao redor, a culpa é do diabo. Incrivelmente, chegamos ao ponto de, às vezes, dizer culpa de Deus. Que é o máximo. Culpa de Deus. Minha não é. Tudo bem, eu assumo, né? Sei lá, um pedaço da culpa pode até ser que seja minha aí, bota metade aí, vai.
Mas alguém mais tem que ser culpado nessa história. Deus está nessa situação aqui. É meu marido que me bota raiva. É minha mulher. São negócios. É meu vizinho que não baixa aquela música. E é isso, e é aquilo. Não, vai ter. Aí não pensa assim. Senhor Deus, me ensina a sofrer, a suportar de uma maneira fiel a Ti, sem te ofender, sem te acusar, sem querer acusar ninguém, e entender que a fraqueza é minha e me dá mais forças. Pronto. Acabou-se. Essa é a solução. Não adianta. Tudo bem que você vá falar com o vizinho e peça para ele baixar o som. Tudo bem que você vá falar com a pessoa que está querendo lhe enganar naquele negócio. Tudo bem até que você tome providências até jurídicas para resolver uma situação. Tudo bem. Mas a atitude sua no coração não pode ser de voltar-se para Deus chateado e meio inconformado e com acusações a Ele, diretas ou não tanto, e nem acusar ninguém, embora alguém seja responsável pelo mal que está lhe fazendo, a pessoa não é responsável pela reação má que você está tendo no coração. Entendeu o que eu disse? Vou dizer de novo. Alguém lhe faz um grande mal. Faz um mal, um crime contra você. Não tem jeito. Qualquer juiz no mundo diria, está errado isso aqui, fez um mal contra o outro. Você reage mal, muito mal, dentro do seu coração, espiritualmente você reage mal. Diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família, diante da pessoa, você reage mal. Aquela pessoa é culpada pelo mal que ela lhe causou. Mas ela não tem culpa nenhuma da reação má que você teve dentro do seu coração. Então, eu estou assim porque o fulano me fez um mal. É não. Porque o fulano fez um mal pior para o outro ali, e ele está reagindo de uma maneira serena, como crente, fiel a Deus, da maneira como é para ser, com os passos cristãos perfeitos, diante de Deus, diante das pessoas, está até processando o outro lá, mas não está gritando contra, não está proferindo insultos, ele está reagindo de uma maneira digna. Não tem uma palavra de reclamação contra Deus. Por quê? Por quê? Nada. Deus quis, louvado seja Deus. Um mal pior que o mesmo cidadão fez com ele. E ele reagiu bem. Aí você está reagindo mal e o fulano aqui é responsável pela sua reação má? Não é. Ele responderá pelo mal em si que ele fez. Mas a reação é problema seu. Faraó vai dar conta diante de Deus por esta oração aqui que Moisés fez, não muito feliz? Negativo. Se Deus não gostou dessa oração aqui, quem vai dar conta é Moisés, que reagiu mal a uma coisa má. Aprenda a reagir bem com uma coisa má. Essa é a grande lição para o crente, aqui. E eu vou encerrar. Deus responde no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois, por mão poderosa, de novo, não é novidade não, Deus já tinha dito isso. Lá na sarça ardente, Deus já tinha dito isso a Moisés, mas ele repete. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançar fora de sua terra. Deus não se mostra ofendido aqui, com Moisés, por isso é que eu disse que deve ter sido uma ofensa leve aos olhos dele, não sei. Mas você notou as respostas que Deus deu às duas perguntas de Moisés? Não deu. Não respondeu. Por que me mandaste? Eu te expliquei, Moisés. Vou dizer de novo. Tu sabe. E por que isso aqui? Não.
Deus não faz um comentário sobre o que estava acontecendo, ou tinha acontecido. Ele repete o que já tinha dito, inclusive. Eu não já disse que vai ser com mão forte? Ele vai, Moisés. Mas é só com mão forte, eu já te disse isto. Então, encerro com a seguinte lição. Você já sabe o que vai acontecer no futuro. Você já sabe. Pode ficar ansioso para chegar, mas Deus sabe a hora. Moisés bem poderia dizer: Senhor, mas que essa mão forte aí de ti, vem logo, né? Porque está brabo o negócio aqui. E o povo está sofrendo muito. E os capatazes do nosso povo estão apanhando, estão sendo surrados nas costas pelos chefes egípcios. Senhor, está ruim. Vamos, apressa isso aí. E Deus sabe a hora. Ele disse para Moisés: vai sair com mão forte. Quando exatamente? Moisés, ele vai deixar vocês saírem. Mas, Senhor, Moisés, ele vai deixar vocês saírem com mão forte, e eu vou colocar uma mão fortíssima sobre ele. Entendeu, Moisés? Eu quero te revelar até aí. Se você quiser o dia que isso vai acontecer, eu não vou lhe dizer, Moisés. Assim eu teria lhe dito, não vou. Se conforme com o que você tem da minha parte. E muitos crentes não se conformam hoje, coitados, os que ficam procurando mais revelação de Deus, e mais sonhos, e mais visões. Eu recebi uma coisa de Deus, isso é inconformação com o que Deus já revelou na Bíblia. Moisés, o que eu tinha para você até aqui, é isso aí. E se conforme com isso, e viva dentro dessa condição, e me respeite, e pare de fazer perguntas porquês. Deus não disse isso tudo, claro, que eu estou imaginando. Tenha paciência, meu irmão. Tenhamos paciência, nós todos. Deus sabe a hora de você sofrer e de você ser aliviado da dor. Deus sabe a hora de mandar você lhe buscar. Venha para o céu. Ele sabe a hora. Não se angustiar com isto, não. Deus sabe a hora de enviar Cristo para voltar a segunda vez. Arrebatamento. Ele sabe a hora de tudo. Você sabe que isso vai acontecer. Você crê nisso. Então não adianta ficar ansioso, angustiado. Não, calma, calma. Vai acontecer. Seja paciente, faça menos perguntas e seja mais quieto, mais humilde, menos desejoso de conhecer mais as coisas, os motivos das coisas. Esqueça o que Deus quis lhe ensinar nas Escrituras, ele já o fez. Vá aprender. E o que ele quer lhe ensinar no dia a dia pelo Espírito Santo, vá orar, vá meditar. E aguente o que vier sem grandes emoções e porquês, e isto, que tudo isso acaba mal. Acaba virando murmúrio, desrespeito a Deus, talvez sem muita intenção da sua parte, ou sem nenhuma intenção, mas pode virar rapidamente, se não for assim. Amém, Senhor, me ajuda, me dá a condição de suportar isso, aumenta a minha fé, e louvado sejas tu. E assim eu termino, louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude nessas crises, nessas dificuldades, e que o abençoado Moisés, nosso querido Moisés, que está no céu aí contigo, que nós tenhamos a humildade de aprender com ele as coisas, muitas coisas positivas, as negativas, mas de uma maneira aberta, sem nenhum tipo de julgamento, nem de senso de superioridade da nossa parte, que seria uma grande insensatez, porque não somos em nada superior a Moisés. Aliás, é nenhum ao outro aqui, estamos todos nivelados por baixo, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado pelos exemplos deste teu grande servo. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.